As aulas estão iniciando daqui a pouquinho. Você já imaginou você ter a capacidade de associar o conhecimento que você teve, o conhecimento antigo, aos conhecimentos novos? Você sabia que existem técnicas que podem te ajudar a desenvolver essa habilidade? Eu estou aqui para falar hoje sobre o aprendizado significativo. Vão aprender comigo? Então, o que é exatamente o aprendizado significativo? Bom, o aprendizado significativo nada mais é do que você desenvolver uma habilidade de associar o conhecimento antigo ao conhecimento novo. Vou explicar um pouquinho. Olha só, eu sou professor de disciplinas básicas como anatomia, como fisiologia e como neurologia. Mas quando, por exemplo, eu falo de anatomia, geralmente ela faz parte do início dos estudos daqueles alunos que estão envolvidos com a área de saúde. Então, é disciplina de primeiro ano, de primeiro semestre. Disciplinas como fisiologia vêm depois. Só que na anatomia nós estudamos principalmente a estrutura, a forma. Já na fisiologia nós estudamos a função. Então olha que interessante. Existe uma relação entre a forma, a estrutura e a função? Claro que existe. Então, o aluno precisa, muitas vezes, aprender a fazer as associações entre o conhecimento da anatomia, que foi dado, por exemplo, no primeiro semestre ou no primeiro ano, com fisiologia, que é dada algumas vezes no segundo semestre ou no segundo ano. Só que o aluno tem dificuldade para fazer isso. E quando ele tem dificuldade para associar, muitas vezes ele não consegue entender a importância das disciplinas que vieram antes, que vão fornecer a base para aquelas que estão chegando agora. Por isso que o aprendizado significativo, a técnica do aprendizado significativo que eu vou apresentar para você aqui agora, ela é muito importante porque ela dá a você a possibilidade de aprender a fazer as associações. Aprender a fazer associações ajuda, inclusive, a você desenvolver um outro tipo de memória, que é a memória de longo prazo. Muitas vezes os alunos ficam ali nas memórias de curto prazo, estudam fazendo memória de curto prazo, ou seja, estudam para a prova. E aí aquela memória de curto e médio prazo, vamos dizer assim, que dura de alguns minutos a algumas horas, o que acontece é que ela tende a desaparecer depois. Às vezes você pergunta para o aluno, um dia, 2 dias depois, sobre o que caiu na prova, ele não lembra o que ele respondeu. Por quê? Porque ele não estudou para saber, ele estudou para tirar nota. Isso quer dizer o seguinte, que a memória que ele desenvolveu, a habilidade que ele desenvolveu em relação à compreensão, não atendeu à expectativa. Olha só. Então o aprendizado, a técnica do aprendizado significativo vem aqui hoje para te ajudar nesse sentido. Então eu vou explicar um pouquinho como ela vai funcionar. Olha só, eu botei aqui ó, aprendizado significativo, você está vendo que eu estou usando uma técnica aqui parecido com o mapa mental, tá vendo? Aqui ó, eu fiz uns esqueminhas onde eu começo pelo aprendizado significativo. O que você precisa fazer para aplicar ele na prática? Então tá aqui ó, primeiro, tá vendo? Vou botar aqui ó, primeiro, identificar o que já sabem. O que é isso? Muitas vezes, antes de eu começar com um assunto novo, lá na fisiologia, por exemplo, o que eu faço é dar uma conversada com os nossos alunos sobre anatomia. Digamos que eu vou falar sobre o sistema circulatório. E aí o que eu faço? Eu dou uma repassada na anatomia do circulatório. E aí eu vejo o quanto os nossos alunos já sabem, o quanto eles conseguem se lembrar. Por quê? Porque aí eu já tenho de onde partir o conhecimento novo. Eu tenho uma ideia como professor do quanto eles estão sabendo e que, portanto, também posso ter uma ideia do quanto eles vão ser capazes de associar. Olha só. Então, primeira coisa, identificar o que eles já sabem. Depois, segundo, conectar o novo ao velho. Aí vem o que eu falei. Já que eu vou tratar de um assunto novo, então, eu vou falar do coração. Então eu faço um desenho do coração, por exemplo. Eu gosto muito de fazer desenho, não gosto de apresentar slides prontos. Eu gosto de fazer o desenho nos esquemas, sabe? Porque como muitas vezes ele tem acesso à prática da estrutura que eu estou dando, por exemplo, a anatomia tem aulas práticas, então tem o coração. E às vezes o que a gente faz chega lá, passa um pouquinho, o pessoal revisa coração.
na prática. Deem uma olhada no laboratório e o aluno tem essa possibilidade. O laboratório está lá aberto, é só ir lá e ver na prática como é. E eu gosto de fazer o desenho em sala para o aluno começar a imaginar, para ele tentar visualizar e buscar na memória a imagem que ele tem de coração. Entendeu? Legal, né? Então agora eu começo a fazer associações. Eu posso fazer um desenho do coração lá, por exemplo, eu faço um desenho do coração ali e tal, e aí eu falo com ele, olha só, aqui estão as cavidades do coração, os átrios em cima, os ventrículos embaixo, vai ter as válvulas, e aí ele começa a lembrar de como era o coração, até lá na prática. Faço um desenho na teoria, depois ele começa a tentar lembrar, visualizar na prática. Então começo a conectar o novo ao velho. Aí como eu aqui, olha aqui, ó, terceira coisa que eu posso fazer é usar analogias. Eu posso dar exemplos de situações, né, em que esse coração, por exemplo, pode ter algum tipo de comprometimento. Por exemplo, eu posso falar sobre atletas. Posso falar de atleta. Vocês sabiam que um coração de um atleta, ele bate numa frequência tal, e aí eu posso pegar, agora cada um mede a sua frequência, vamos lá. E eles vão lá e medem a frequência cardíaca aqui pelo pulso radial, pelo pulso carotídeo. Então, a gente faz ali algumas analogias, colocando situações, por exemplo, da vida real, que ele possa visualizar, que ele possa associar o conhecimento que ele tem ao conhecimento novo que ele está adquirindo, tá? Então, usar analogias sempre que possível. Depois, o que você pode fazer? Olha só, promover discussões, ideias e pensamentos. Aí começa. Você pode jogar aqui, no caso do atleta, você pode falar com ele assim, ó, vocês em repouso, vamos lá, todo mundo viu, a média deu em torno de 70 batimentos por minuto, eles viram entre eles ali. Aí eu vou dizer para ele, você sabia que os atletas eles podem ter uma frequência cardíaca de 50, 45 batimentos, enquanto vocês têm 70? Aí eles vão ficar ali. Mas, como assim? Ou seja, eu estou começando a jogar nesse ambiente de sala discussões. Para quê? Para que ele possa começar a falar assim, peraí, por que isso acontece? Ou seja, eu estou gerando ideias, estou gerando pensamentos, e através dos pensamentos e ideias de cada um desses alunos, eu começo e além de começar, eu continuarei fazendo o quê? As conexões. Olha que interessante. Então, você tem que aproveitar a situação sempre que possível para sempre estar conectando o que foi dado anteriormente, o que foi trabalhado anteriormente. Cara, assim, pode ter sido um conteúdo que foi trabalhado por você, mas também pode ser um conteúdo trabalhado por outro professor. Não precisa ser você. Nós, por exemplo, nós conhecemos, né, normalmente os professores, nós conhecemos o que cada professor trabalha naquele semestre, naquele ano. Então a gente sabe o que o aluno já teve. Então você pode usar essas estratégias que outros professores já implementaram e colocar também na sua e associar de novo o conhecimento velho ao novo. Depois que você pode fazer, sempre que você... Aqui, olha o que eu falei aqui, ó. Sempre que possível fazer o quê? A prática. O aluno, ele tem que ter uma noção da prática. Então, o que você pode fazer? Você pode colocar o aluno para fazer algum tipo de atividade. Já que eu estou falando de sistema cardiovascular, vamos fazer o seguinte, cara. Ali mesmo em sala você pode falar, vamos lá. Mediu em repouso? Mediu. Quando é que está a frequência? 70 batimentos a média para todo mundo. Vamos lá. Agora é o seguinte, vamos fazer 1 minuto de polichinelo. 1 minutinho. Você vai ver que a maioria vai estar morta, não é verdade? A maioria vai estar morta lá. E depois de 1 minuto você faz o quê de novo? Mede a frequência. Por que isso aconteceu? Por que aumentou a frequência cardíaca? Qual é o propósito? Aí você vai lá, você falando de novo de coração, você pode falar agora de quê? De aumento de frequência cardíaca, de aumento de débito cardíaco, que é a quantidade de sangue que o coração bombeia por minuto. Então o que acontece agora é que o aluno está envolvido dentro do processo. E você fez o quê? Uma atividade prática, que faz com que ele então se envolva mais com o conhecimento antigo, mas também agora com conhecimento novo. Lembra que quando você faz associações e dá a ele a possibilidade de praticar isso, você está favorecendo o processo de aprendizagem.
E assim, gente, quando tem muita participação da galera, o que acontece aqui é que ele faz o quê? A tendência é que essa memória dure mais tempo. Eu posso dizer que o aprendizado significativo, ele é responsável, quando bem realizado, por confecção de memória de longo prazo, tá? Então, quando você usa atividade prática para associar esse novo ao velho, cara, seguinte, você está favorecendo uma memória mais poderosa. Pensa nisso, tá? Depois, o que você pode fazer? Relacionar a importância de associar o novo ao velho. Pronto, agora você sabe. Tá vendo, pessoal? Quem se lembra com mais facilidade, por exemplo, da anatomia do coração, vai ter mais facilidade para entender como o sistema cardiovascular funciona. Então ele vai começar a fazer o quê? Ele vai começar a aprender a valorizar o conhecimento que ele está tendo agora. Por quê? Porque ele vai entender que o que ele já teve, ele está usando agora, de alguma maneira ele está associando, e o conhecimento de agora, associado, vai se associar a novos conhecimentos que virão. Isso é muito legal, porque como a gente enxerga muito isso dentro do ambiente de estudo, pessoal, dentro do ambiente de aprendizagem e ensino, uma grande dificuldade de associação. A maioria dos nossos alunos, eles não são treinados a associar os conteúdos. É engraçado isso, né? Vocês podem perceber, muitas vezes você como aluno, você aí como pai, fica imaginando que o seu filho tem uma grande capacidade associativa, mas só que a capacidade associativa, ela não vem pronta, você tem que ensinar. E muitos professores, às vezes, eles estão preocupados em passar o seu conteúdo. Ele tem ali um plano, então ele tem aquele plano de ensino, ele pega e passa o plano de ensino para a galera, ó, o que vocês vão ver é isso. Só que muitas vezes ele deixa de fazer exatamente as associações. Muitas vezes as associações é que tornam a disciplina interessante. E às vezes também alunos deixam de praticar, através de técnicas específicas, essa habilidade associativa. Então sempre que puder, você professor, você aluno, você pai, tente sempre fazer algumas associações dos conhecimentos que vocês estão adquirindo. Por quê? Porque tende a fazer a consolidação do aprendizado de maneira mais efetiva. Como eu disse, a tendência é o aprendizado significativo que associa o velho ao novo, o antigo ao recente, fazer memória de longo prazo. Cara, esse tipo de conhecimento é muito legal, ele é muito poderoso. Então, nós precisamos aprender a fazer isso. Poxa, eu comecei com setinha, não fiz setinha, deixa eu fazer setinha. Eu gosto de fazer bonitinho aqui, os meus esquemas aqui. Tá legal? Então, de novo, mostra pra ele, olha, tá vendo como é importante as coisas que já passaram? Só que se vocês não conseguem dar valor àquilo que está acontecendo, ou aquilo que já aconteceu, aquilo que vocês já aprenderam, então vocês vão ter dificuldade para aprender aquilo que está chegando agora, pessoal. Então, a gente sempre precisa reforçar isso. Muitas vezes o aluno não tem maturidade, mas o professor começa a incutir esse tipo de conhecimento, esse tipo de habilidade, até que em um determinado momento ele vai começar a dizer que, poxa, preciso fazer isso com mais frequência. Então, algumas vezes o aluno não sabe. Então, ele depende um pouco do professor para desenvolver esse aprendizado significativo. Bom, por isso, para poder fechar o pacote e deixar o conhecimento mais aprofundado do conteúdo, é só você estimular que esses alunos, através do aprendizado significativo, procurem informações adicionais. Ou seja, aquilo que você está passando para ele, você associou, show. Aí você vai dizer o seguinte, bom, mas não é só isso, pessoal. Existem outras coisas que têm relação com o nosso tema. Lembra que eu falei do esporte, do atleta? Você pode dar exemplo para eles. Olha, vocês vão pesquisar sobre, por exemplo, vamos falar aqui, eu falo muito por exemplo, né? O professor, ele tem esse negócio, eu gosto muito de fazer isso. Então você pode falar com eles, olha, no livro tem mais. No livro, por exemplo, vocês vão perceber que nós temos atletas de maratona que têm um funcionamento um pouco diferente do sistema cardiovascular. Você vai ver que existem atletas, por exemplo, de provas mais rápidas, de 100 metros, de 200 metros. Por isso que o biotipo é diferente, porque o sistema cardiovascular também funciona de uma forma um pouco diferente para cada modalidade esportiva. E aí o cara, você
coloca a dúvida, coloca a curiosidade, você coloca ali naquele indivíduo a necessidade de buscar informações adicionais. E isso agrega valor ao conhecimento novo que você está administrando. Tá legal, pessoal? Então, esse era o tema do nosso vídeo de hoje, o aprendizado significativo, que tem como proposta associar conhecimentos antigos, conhecimentos velhos a conhecimentos novos. Quando você faz isso, você desenvolve, podemos dizer assim, de uma forma intensa a capacidade associativa do aluno e, portanto, o seu coeficiente de inteligência também. Bom, com isso, nós aprendemos mais uma técnica de aprendizagem. Se você não gostou muito dessa, ou se você quer saber um pouco mais sobre novas técnicas e novas abordagens sobre como aprender mais e melhor, aqui no nosso livro, né, nós temos nosso livro Técnicas de Aprendizagem, exatamente um guia completo de como aprender mais e melhor. Você vai descobrir que existem, o aprendizado significativo é legal, professor, mas existem outras? Existe sim, tá aqui, olha só, existem outras técnicas aqui, ó, tá vendo? Ó, existem outras técnicas aqui, ó, tá vendo? Ó. Então, quiser saber um pouco mais sobre novas técnicas de aprendizagem ou outras técnicas que você possa estar aplicando, algumas delas não são exatamente novas, mas o que a gente fez foi colocar algumas delas aqui dentro desse nosso livro para que você possa ter a facilidade de ali olhar para o seu filho, para o seu aluno ou para você mesmo aprender a desenvolver uma habilidade, uma técnica que possa favorecer o seu desenvolvimento como aluno, como professor. Tá legal? Era isso, pessoal. Nosso tema do vídeo de hoje. Fico muito feliz porque eu uso essa técnica, eu uso muito o aprendizado significativo porque, para mim, as coisas precisam ter sentido. E eu encontro mais sentido quando eu uso o aprendizado significativo para entender tudo aquilo que me interessa. Tá legal? Era isso. Espero vocês no próximo vídeo. Se você não é inscrito no nosso canal e se você gosta de neurociência, se você gosta de técnicas de aprendizagem, se você gosta desse ambiente de ensino, aprendizagem, estudo, técnicas, então você é convidado a se inscrever no nosso canal, nos acompanhar. Existem mais de 1000 vídeos falando de neurociências, alguns deles já falando também sobre técnicas de aprendizagem.